Gente, a Prefeitura de BH confirmou ontem a morte de um mico com vírus de febre amarela no bairro Sion, região centro-sul de Belo Horizonte. O caso aumenta o alerta do Executivo Municipal contra o vetor do mosquito na capital. Para detalhar as medidas que estão sendo tomadas aqui em BH, o Central 98 recebe agora o diretor de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, Paulo Roberto Corrêa. Paulo, bom dia para você. Seja bem-vindo ao Central 98 mais uma vez. Bom dia, Carol. Obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece esse tempinho para conversar com a gente, para explicar para a gente como é que é essa situação, né? Temos essa notificação confirmada, um mico encontrado, então, com o vírus da febre amarela. E a gente fala muito em, acendeu o alerta agora para a capital mineira. O que isso quer dizer, Paulo? Conta para a gente. Essa situação é importante, por isso que a gente precisa muito do apoio da população, né? Então, quando a gente identifica uma tipo de situação dessa, né, um animal que a gente chama de um primata não humano, um macaquinho, e que a gente identifica o vírus da febre amarela, isso nos liga ao alerta de que a gente precisa de fazer uma avaliação, né, do cenário, como é que isso aconteceu, para que a gente implemente as medidas de impedir que a doença venha a acontecer no nosso meio, né? A gente tem que lembrar, né, que nesse caso de um macaquinho que foi achado morto, infectado com o vírus da febre amarela, nesse caso ele faz parte da cadeia de transmissão da doença no meio silvestre, porque a gente não pode deixar de forma alguma que a doença comece a circular no meio urbano. E aí uma das estratégias mais importantes para isso, né, é vacinação da população, né? A gente sabe que Minas Gerais há muito tempo já é uma área considerada de circulação do vírus da febre amarela no meio silvestre, e por isso nós, enquanto cidadãos, precisamos estar com a nossa vacina em dia para que não adoecemos dessa doença. Doutor, prazer falar com você novamente. Doutor, a gente vem encontrando animais como encontrado agora, né, primatas com o vírus da febre amarela, ou é um caso que aconteceu depois de muito tempo aqui em Belo Horizonte? João, bom dia. Isso é importante, né? A gente faz uma avaliação de todo tipo de animal, né? Eu estou citando a questão especificamente, você citou do macaquinho, mas a gente também faz uma vigilância, por exemplo, em relação à questão dos morcegos, por causa da questão da raiva humana. Mas em relação especificamente ao macaquinho, a gente faz essa avaliação toda vez que a gente identifica, né, um animal morto, a gente tem que fazer uma avaliação para saber qual que é a causa de morte, para justamente identificar se pode ser uma doença transmissível e que coloque em risco as pessoas que estão no entorno. Por isso que é importante o apoio, né, fundamental da população. Ao identificar, por exemplo, um animal, um primata não humano, um macaquinho morto, né, ou então doente, chamar a prefeitura, né, acionar a equipe de zoonose, ela vai recolher esse animal, fazer uma avaliação desse animal, por que esse macaquinho está doente ou por que ele morreu. E com isso nós conseguimos, então, avaliar um cenário do que aconteceu naquela redondeza para propor as medidas adequadas de contenção daquela doença que pode ser transmitida para a população. Lembrando, né, que no caso especificamente dos macaquinhos, né, nesse caso que a gente encontrou aqui na região centro-sul, ele não transmite a doença para as pessoas, né? O que transmite a doença para as pessoas são os mosquitos, né? Que possivelmente infectaram, né? Que picaram esse macaquinho, ele adoeceu e veio a falecer com a febre amarela. Doutor, e é bom ressaltar isso, né? Porque a gente já teve casos aqui em Belo Horizonte em anos anteriores, principalmente na época daquela epidemia que nós tivemos em Minas Gerais, de animais que foram aí agredidos, né? E até mortos pela população. Gente, não vão fazer isso não. Os animais não têm culpa nenhuma não e eles não transmitem esse vírus. Doutor, a gente tem... Qual foi o último caso que foi registrado de febre amarela aqui no município? Nós tivemos em Minas Gerais um grande surto em 1997, 98. Então, o último caso confirmado em Belo Horizonte foi em 1998. Todos os casos que nós tivemos em 97, 98 foram de pessoas que adquiriram a doença no meio silvestre, quer dizer, elas foram para regiões de mata, de cachoeira, de áreas que tinham favoreciam a transmissão da doença no meio silvestre, mas nós não tivemos nenhum caso que a pessoa adoeceu, adquiriu a doença dentro do meio urbano. Isso é importante, né? Por isso que é um alerta importante para nós aqui de Minas Gerais, mas de várias outras regiões do Brasil, de precisamos estar com nossa situação vacinal atualizada em relação à febre amarela. É uma vacina disponível em qualquer centro de saúde da capital, ela dá uma proteção muito boa contra a doença, mas nós precisamos estar com ela em dia para que a gente não adoeça com febre amarela. Eu já ia entrar justamente nesse ponto da vacinação. A gente tem essa ferramenta à disposição para vacinar e bebê a partir de 9 meses, né? Já tomam a vacina, né, Paulo?
Exatamente. Carol, é bom a gente detalhar esse esquema vacinal, né? Então, para crianças de até 4 anos de idade, são 2 doses. A primeira dose com 9 meses de idade e uma segunda dose com 4 anos de idade. A partir de 4 anos, né, basta a pessoa ter uma dose que ela já é considerada protegida, já é considerada vacinada contra a febre amarela. E lembrando, né, que para as pessoas que, principalmente pessoas que às vezes vão viajar para algum outro local que é exigido a comprovação da vacina contra a febre amarela, então alguns países exigem isso, mas além disso, né, pessoas que estão aqui, que vão para uma área silvestre, vão fazer um acampamento, vão para uma fazenda, vão para uma área silvestre, elas precisam se vacinar em pelo menos 10 dias antes desse deslocamento, que é o prazo que a vacina precisa de gerar proteção para o nosso organismo, ficando então protegidos contra a doença. Doutor, a gente teve aqui em Belo Horizonte um longo período aí com algumas restrições, né, em parques principalmente, das pessoas que não tinham ali o cartão de vacina com a marcação da febre amarela, elas estavam impedidas de entrar nessas áreas verdes. Com o encontro desse animal infectado com o vírus da febre amarela, essas restrições elas retornam aqui para Belo Horizonte? João, nesse momento nós estamos avaliando o cenário, né? Nós estamos avaliando se é um caso isolado ou se esse caso tem em outras regiões, por isso que é importante a população nos apoiar nisso, na identificação desses animais. Mas nesse momento, a ação que nós estamos implementando é vacinação das pessoas que não têm a dose atualizada da vacina, né? Então, quem não tem uma dose, a gente está recomendando fortemente que as pessoas tenham a sua vacina em dia. Não só por causa especificamente desse caso que nós achamos, né? Mas essa já é uma recomendação, né, do Ministério da Saúde, e Belo Horizonte faz parte dessa recomendação, que as pessoas que moram aqui precisam de ter pelo menos uma dose de vacina após os 4 anos de idade, e aquelas entre 9 meses de idade e 4 anos, 2 doses. Então, nesse momento, a recomendação é pessoas avaliarem seu cartão de vacina, procurar a unidade básica de saúde aqui da capital, e aí todos os 152 centros de saúde estão com a vacina disponível, nós não temos problemas de falta da vacina nesse momento, e deixar o seu cartão em dia que elas estarão protegidas. E doutor, como é que está a cobertura vacinal? A gente tem um índice muito baixo ou a gente está ali próximo de atingir a meta? O Ministério da Saúde recomenda que a meta de vacinação contra a febre amarela seja acima de 95%. Então, para as pessoas com mais de 4 anos de idade, a nossa cobertura atinge isso. Então, a nossa série histórica mostra que a população está protegida. Obviamente, tem pessoas que vieram de outros locais ou que não se vacinaram ainda. Para essas pessoas, é fortemente recomendado que atualizem seu cartão. Para as crianças, principalmente as menores de 1 ano de idade, né? Então, estou falando de crianças de 9 meses até 1 ano de idade, e, infelizmente, a nossa cobertura não atingiu a meta de 95%. Está em torno de 78%, 80%. Então, nós precisamos que essas crianças, né, nessa faixa etária de 9 meses até 1 ano de idade, tomem a primeira dose da vacina e iniciem o seu processo de proteção contra a febre amarela. Tem a pergunta aqui do Vinícius, nosso ouvinte, Paulo, falando sobre... Ele falou, gostaria de entender melhor como funcionam as estratégias da prefeitura após a identificação desse caso. Vai ter alguma atuação específica na área onde foi encontrado? Isso se estende também para outras regionais? Mesmo aqui no inverno e fora do período chuvoso, ainda tem mosquitos em casa. Ficamos com medo. Exatamente, ótima pergunta, né? Eu acho que a questão do controle vetorial, do controle dos mosquitos, é uma ação permanente de nós, enquanto cidadãos aqui na capital, em qualquer local, né? Evitar água parada, reservatórios que favoreçam a procriação dos mosquitos que transmitem várias doenças, né? Dengue, chikungunya, zika e outras doenças transmitidas por mosquitos. Em relação especificamente a essa área onde identificou esse macaquinho morto confirmado com febre amarela, que é na região do bairro Sion. Então, nós estamos fazendo um raio em torno do local onde foi identificado esse animal. Estamos indo de casa em casa, chamando o munícipe para avaliar o cartão de vacina. E se o cartão não estiver atualizado, nós estamos já fazendo a vacinação dessas pessoas. Tá? Então, nós iniciamos essa ação essa semana para tentarmos fechar esse raio o mais rápido possível, deixando essas pessoas protegidas. Mas, para além disso, nós estamos com outras ações também nas outras regionais de Belo Horizonte. Estamos fazendo uma amostragem para avaliar também a situação vacinal das pessoas. Além da vacina contra a febre amarela, né, que a gente já está fazendo essa avaliação individual dos cartões, também contra a poliomielite e contra o sarampo também, que são outras doenças que também nos preocupam. Então é uma ação estratégica para a gente tentar entender o que pode estar ainda de falta de vacinação e vacinar essas pessoas que estão, então, susceptíveis a adquirir a doença. Além disso, ações de zoonose, né, que a gente está fazendo um grande pente fino no entorno dessas local onde foi identificado esse animal, fazendo uma avaliação de casa em casa para identificar focos
que favoreçam a procriação do vetor e eliminando esses focos e, se for o caso, fazendo tratamento também com inseticida nessas localidades. Tá aí, a gente recebendo o diretor de promoção à saúde e vigilância epidemiológica, Paulo Roberto Correia, falando pra gente sobre essa notificação, a morte de um mico com vírus de febre amarela aqui no bairro Sion, região centro-sul de Belo Horizonte. Todos os próximos passos, cuidados da população. Gente, vacina é importante demais, atualizar o cartão vacinal contra a febre amarela, contra todas as doenças que a gente tem aí disponível. Paulo, obrigada demais por mais esse tempinho para conversar com a gente aqui na segunda edição do Central 98. Sempre um prazer. Nós é que agradecemos, Carol e João, e vamos oportunizar aí todo mundo colocar seu cartão em dia, que ficaremos todos protegidos. Um grande abraço e bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho para vocês. Tá aí, João, mais uma vez esse alerta da vacinação, né? A gente, então, cuidado específico aí, principalmente aquela atenção para essa faixa etária, 9 meses a 1 ano, a gente ainda está aquém ali da cobertura vacinal necessária, que é maior que 95%. Febre amarela, doença perigosa, sim. Tem a vacina em todos os centros, gente, vacina. E outra coisa, né? A gente também tem que pensar, a gente vacina para o dia a dia e você pode precisar fazer uma viagem, por exemplo, numa área em que, inclusive, é obrigatório que você tenha vacinação. Eu já viajei, por exemplo, para o Panamá. Você não entra no Panamá sem o seu cartão de vacina. Não tem jeito. E às vezes você vai para outro lugar e você vai fazer uma escala no país. Leva não seu cartão de vacinação para você ver o que acontece. Tem algumas regiões aqui do Brasil, sim, viu, Carol, que a gente tem ali áreas que são endêmicas da febre amarela. E é simples, né? É só vacinar que a gente fica protegido. Quando a gente teve a última epidemia da febre amarela em Minas Gerais, a nossa cobertura vacinal estava em 34%. E aí aconteceu de muita gente perder a vida por causa disso. Então não vamos deixar isso acontecer. Vamos buscar o posto de saúde. A gente já viu que o vírus está circulando, né? A gente já encontrou um animal morto, né? Um macaquinho morto aqui no bairro Sion. Então é só vacinar para a gente ficar protegido. E mais uma vez, gente, pelo amor de Deus, os macacos não transmitem a doença. Inclusive são aliados no combate, porque quando a gente encontra um animal doente ou morto e a Secretaria Zoonoses faz essa análise, a gente justamente identifica a presença do vírus no local. Não adianta você achar que exterminando os macacos a gente vai impedir a propagação. É o contrário, ajudam no combate porque permitem a identificação. Então é muito importante que você associe essa informação, que fale para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares, porque a gente já teve sim registro de pessoas, não, vamos acabar aqui com a população dos macacos porque a gente está tendo caso de febre amarela. Não faz o menor sentido isso. O que a gente tem que acabar são com os mosquitos transmissores da doença. Em área urbana, quem é? Aedes aegypti, ele mesmo, o próprio. Aquele que cada dia acrescenta uma doença nova no pacote de entrega aí e que a gente falha na luta contra eles, mesmo sabendo as ferramentas, mesmo sabendo o que precisa ser feito, né, João? A gente sabe, a gente sempre fala aqui, campanha contra a dengue, contra a zika, contra a chikungunya, contra a febre amarela, é combater o mosquito, gente. Então, atenção a essa informação, é muito importante que a gente fale isso, que a gente espalhe, porque a gente não quer ver aí as pessoas achando que esse é o caminho para resolver, não vai ajudar ninguém e ainda vai fazer uma maldade com o bichinho, né? Então, bora associar essa informação que é muito importante.